Olá, bem-vindo a mais um programa Prova Final, um programa em parceria com a TV Justiça e a Rede LFG. Meu nome é Licínia Rossi, eu sou professora de Direito Administrativo e de Direito Constitucional da Rede LFG. Para quem não conhece, o nosso programa ele é dividido em 3 blocos. O primeiro bloco, tema do dia. Trataremos nesse programa do tema improbidade administrativa e quais são as implicações jurisprudenciais acerca da Lei 8429 de 92. O segundo bloco, pergunte ao professor. Nesse bloco eu vou responder 5 perguntas enviadas pelo telespectador acerca da Lei de Improbidade Administrativa. Por fim, o nosso terceiro bloco, o X da questão. Nesse bloco, analisarei com você 2 questões de provas da OAB anteriores, versando também sobre a Lei de Improbidade Administrativa. Daqui a pouquinho nós voltaremos, eu espero você para desenvolvermos esse tema maravilhoso, fantástico e todas as implicações acerca da Lei de Improbidade Administrativa. Até já! Olá, vamos iniciar agora o primeiro bloco do nosso programa Tema do Dia. E no tema do dia, versando sobre a Lei de Improbidade Administrativa, um primeiro ponto que eu irei destacar com vocês diz respeito à terminologia. Terminologia envolvendo as expressões probidade e moralidade. Será que são expressões sinônimas? Qual que é o posicionamento doutrinário que nós temos a respeito dessas expressões probidade e moralidade? Uma primeira corrente, e aqui eu destaco alguns nomes com vocês, o Wallace Paiva Martins Júnior, Eurico Bittencourt Neto, que consideram ser a probidade um subprincípio da moralidade. Nós temos ainda uma segunda corrente, um segundo posicionamento, com Rogério Pacheco Alves, com Emerson Garcia. E nesse sentido, o posicionamento seria de que a probidade é expressão muito maior do que moralidade. Por fim, uma terceira corrente, com Maria Silvia Zanella de Pietro, José dos Santos Carvalho Filho, Marcelo Figueiredo, e é o posicionamento que nós vamos seguir nesse programa, é o posicionamento que nós vamos adotar, que considera ser a expressão probidade sinônimo de moralidade. E por que são expressões sinônimas? Qual é a ratio, qual é a justificativa para isso? A justificativa é justamente a posição topográfica que essas expressões encontram na Constituição Federal de 88. Se vocês analisarem o tema moralidade, ele está previsto no caput do artigo 37 da Constituição Federal. A moralidade, inclusive inserida pela primeira vez de forma expressa com a Constituição de 88, não é? A moralidade está no caput do artigo 37. E, se esta moralidade não for obedecida, o Constituinte fixa logo abaixo, no parágrafo 4º do artigo 37, quais são as sanções, quais são as penalidades para o agente ímprobo. Penalidades essas que são, por exemplo, a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade de bens e o ressarcimento ao erário, tudo como previsto na Lei 8429 de 92. Assim, a contrário senso, aquele agente público que não atua com moralidade, que não atua com probidade, ele estará cometendo improbidade administrativa, estará atuando de forma desonesta, estará atuando sem boa fé, ele estará não obedecendo aquele conceito da boa administração sistematizado por Oriú. Ele não estará obedecendo o conceito da boa administração e, por essa razão, estará agindo de forma ímproba. Além disso, nós temos ainda que saber quais são as fontes normativas versando sobre a Lei de Improbidade Administrativa, ou melhor dizendo, versando sobre a improbidade administrativa. Já vimos que temos previsão na Constituição Federal, artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal. Temos também previsão para a improbidade
para o chefe do executivo. O chefe do executivo, inclusive, ele comete crime de responsabilidade nos termos do artigo 85, inciso 5, quando ele atenta contra a probidade administrativa. E não só, a disciplina infraconstitucional está prevista na Lei 8429 de 92, que é a Lei de Improbidade Administrativa, definindo sujeito passivo, sujeito ativo da improbidade, qual que é a tipologia da improbidade, suas sanções, o procedimento administrativo e judicial, caso haja o cometimento da improbidade administrativa. Também temos a Lei 4717 de 65, que é a lei da ação popular. Cuida da ação popular contra a imoralidade administrativa. Lei 4717/65. Temos também como disciplina infraconstitucional a Lei 8730 de 93, que exige daquele agente público que toma posse declaração de seus bens. E qual o objetivo disso? O objetivo dessa declaração de bens prevista na lei é justamente saber se o valor de remuneração percebido pelo agente condiz, com a sua evolução patrimonial. Por fim, temos a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 101 de 2000, adicionalmente com a previsão da Lei 10.028 de 2000, que traz os crimes praticados em detrimento da Lei Complementar 101 de 2000, sempre que houver improbidade administrativa. Esses são apenas alguns exemplos aí envolvendo essa conduta de improbidade. Mas então, quais seriam os atos considerados atos de improbidade administrativa? Nesse programa, nós vamos falar especificamente daqueles atos de improbidade administrativa previstos na Lei 8429 de 92. E quais são esses atos? Primeira categoria de atos, nós temos os atos de improbidade administrativa que causam enriquecimento ilícito. O enriquecimento ilícito tem previsão no artigo 9º da Lei de Improbidade e significa o agente público, ele cometeu uma conduta pela qual ele acabou enriquecendo ilicitamente, ele acabou recebendo uma vantagem indevida, uma vantagem em dinheiro, houve, por exemplo, desvio de verbas públicas ou ainda a utilização de bens pertencentes à administração para fins pessoais. Por exemplo, a utilização do carro da prefeitura para fins privados, para fins particulares. Então, são várias as condutas que podem acarretar e que geram o enriquecimento ilícito. Estão ali de forma exemplificativa nos incisos do artigo 9º da Lei 8429 de 92. Além disso, configuram também os atos de improbidade administrativa e dentro desse ato enriquecimento ilícito, nós temos que saber qual que é o elemento subjetivo. Aquele que comete enriquecimento ilícito vai ser penalizado se ele cometer essa conduta apenas e tão somente de forma dolosa. O entendimento consolidado na jurisprudência é justamente nesse sentido. Para que esteja configurada a conduta do artigo 9º, enriquecimento ilícito, é indispensável a má-fé por parte do agente ímprobo. Nós precisamos da má-fé. Ante a falta de previsão em lei da modalidade culposa do enriquecimento ilícito, a doutrina e a jurisprudência exigem o dolo como elemento subjetivo caracterizador do ímprobo na modalidade enriquecimento ilícito. Também como atos de improbidade administrativa, nós temos o dano ao erário. E o dano ao